Lançado em 1993, Abracadabra é sem dúvida o filme de bruxa mais popular de todos os tempos. Winifred, Sarah e Mary são a verdadeira definição de um coven. Uma unidade perfeita quando o assunto é feitiçaria. Com raios, música e muito voo de vassoura, o filme se tornou um clássico e um ícone atemporal do Halloween, sem nunca ter sido superado por nenhuma outra produção, pelo menos dessa data. E hoje, meus amigos, aproveitando o clima de Halloween, até porque faz pouquíssimo tempo, se você é inscrito do canal, se você tá aqui acompanhando os vídeos enquanto eles saem, vocês sabem, né, que o Halloween foi antes de ontem, mas estamos aqui, vamos mergulhar fundo em um dos filmes mais incríveis de todos os tempos dentro dessa temática. Eu até pensei em contar pra vocês a história de Abracadabra na minha vida, porque é babado, mas é muito longa. Resumindo muito, é um dos filmes mais importantes pra mim e parte do motivo desse canal existir. Foi justamente na cobertura de Abracadabra 2, que aconteceu há alguns anos atrás, que eu comecei a me popularizar aqui no YouTube. Inclusive, o vídeo do review do segundo filme, eu chorei igual uma criança, assim, demonstra o que é Abracadabra na minha vida. São poucos os vídeos que eu choro aqui no canal, tá? Só quando a coisa é muito importante mesmo. E Abracadabra é. Agora sim, esse filme, ele tem tanto bastidor, tem tantas histórias, cenas deletadas e testes de maquiagem, teste de voo, é tanto material que eu não vou nem me estender muito aqui nessa produção. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e assiste comigo Abracadabra. E uma coisa super interessante da gente comentar logo de cara é como nasceu Abracadabra, porque tem muita gente que fala, né, a origem das bruxas provavelmente deve ter alguma realidade, deve ter alguma verdade dentro disso. E na verdade não, né? A figura da bruxa em si, ela é histórica, caldeirões, voo de vassoura, etc. Mas a história de Abracadabra em si, ela foi criada por David Kirshner, que é, no caso, o produtor do filme, enquanto ele tava ali na sacada da sua casa junto com a sua filhinha, e se aproximou um gato, roçou na perna da filhinha dele e foi embora. E aí ele virou pra ela e falou bem assim, você sabia que esse gato era um ser humano, era um garoto, que as bruxas transformaram em gato? E aí ele conta que a filha dele ficou tão encantada com aquilo, tão encantada com aquela história, que ele começou a inventar como foi que tudo aconteceu. Ele estava ali basicamente inventando o Abracadabra, ele estava concebendo a ideia toda de Abracadabra. Mentira! Olha que bacana. Que legal! E bora entender que clássico é esse, que ícone de filme é esse. Vamos lá. O filme abre mostrando pra gente um livro de história, já querendo dizer que aquilo realmente trata-se de uma história, que será contada uma história, tipo com aquele lance do Era Uma Vez. Porém, na capa do livro tá escrito Abracadabra ou Hocus Pocus em inglês. E aí a gente vê a silhueta de uma bruxa voando por cima de uma vegetação, chegando até uma pequena aldeia, lá nos anos de 1600, na verdade 1693. A bruxa em questão é Sarah Sanderson, a irmã mais nova do trio, a loira, e que tem o poder de enfeitiçar as crianças, de conseguir hipnotizar as crianças através da sua música. Por isso, quando o irmão mais velho da garota raptada acorda e vai lá na frente, encontra um outro amigo que já viu que tá acontecendo bruxaria na floresta, ele escuta a música da Sarah rolando no ar. Ele pede pro amigo chamar os aldeões e vai atrás da irmã dele pra tentar protegê-la das bruxas, né? Já que ela, de fato, foi sequestrada. E quando ele chega lá, nós somos apresentados finalmente ao trio de bruxas. Winifred Sanderson, Mary e Sarah. Assim, eu acho um máximo essa parte. Primeiro porque tudo isso, gente, foi montado em um cenário, tá? A casa delas é cenográfica. Se você perceber esse fundo, ele é pintado, assim. Só que você tem que parar e reparar que ele é pintado, sabe? Mas isso traz aquele ar pra gente que quem é velho no canal já sabe, né? Aquele ar do teatro, dos contos de fada. Mas outra coisa que eu preciso falar é que eu era completamente apaixonado pelo Thackeray Binks. Gente, quando eu era pequeno, tipo, o meu sonho era que o meu namorado se parecesse com ele. Parece? Não, não parece. Ou será que parece? Não, acho que não parece, acho que não tem nada a ver. Ou tem alguma, não sei. Mas era o meu sonho. Sua bicha. Bom, e por que as bruxas sequestraram essa garota? Porque elas estão tentando um feitiço novo, um feitiço qual vai torná-las jovens. E dependendo se der certo e elas roubarem as vidas de mais crianças ali de Salem, elas se tornarão imortais. Elas fazem o feitiço, conseguem fazer com que a garota beba a poção. Porém, o irmão, que tá ali desesperado, vendo tudo aquilo, imaginando como que ele vai poder salvar a irmã, se mostra naquele momento, desce e tenta salvar a irmã sem sucesso, porque a Winifred simplesmente
solta uns raios nele. Eu amo os raios da Winifred, eu completamente, assim, eu era apaixonado por isso. E impede ele de conseguir chegar perto da irmã. Ele acaba caindo desmaiado por causa da dor, e quando as bruxas olham para Emily Binks, a Emily é a irmãzinha do Thackeray, ela está com a força vital, os fluidos vitais dela rodeando o corpo assim, prontos para serem sugados. As bruxas se aproximam delas e chupam de canudinho a vida, a força vital da garota, o chi da garota. E adivinha? Se tornam mais jovens. Ai, eu estou belíssima! Os rapazes vão me adorar! Bom, depois de perceber que a poção realmente funcionava, elas ficaram pensando o que elas poderiam fazer com o Thackeray Binks, porque ele não poderia sair dali simplesmente vives e contar pra todo mundo o que é que estava acontecendo. Então, o livro de magia mostrou pra Winifred as opções do que ela poderia fazer com ele. E sendo assim, ela transformou o garoto em um gato. Porém, lembra do amigo que foi chamar os aldeões? Pois é, eles aparecem ali naquele momento, mandam as bruxas abrirem a porta porque eles querem entender o que aconteceu, na onde que tá o filho deles ali, o Thackeray e a Emily, e elas se negam a abrir. A cena corta e mostra elas prontas para serem enforcadas. Bom, a garota eles já encontraram, né? A garota inclusive tá decrépita, porque se vocês perceberem ela ficou velha, porque enquanto elas sugaram, né? Quando elas sugaram a vida da menina, realmente a vida dela toda foi embora. Então ela tá parecendo uma múmia ali naquele momento. Só que o Thackeray Binks sumiu e nenhum deles sabe o que foi que aconteceu. E aí é que em momentos antes do enforcamento, elas começam a conjurar algum tipo de feitiço ali em cima dos moradores de Salem e todos eles têm que tampar os ouvidos para não ouvirem o que elas estão falando. É quando o amigo do Thackeray Binks, que tá segurando o livro, joga o livro no chão, o livro se abre e a Winifred avisa pra todos eles que um dia, um jovem virgem vai trazer elas acidentalmente do mundo dos mortos, que elas voltarão à vida. Então elas começam a comemorar e dar risada e são finalmente enforcadas. E sobre a casa das irmãs Sanderson, que eu falei que eu ia comentar, o designer de produção, ele falou que ela foi montada de verdade como uma casa mesmo, né? Ela não era só cenográfica, digamos assim, aquela coisa de vamos filmar a frente dela, mas o interior dela vai ser num outro lugar. Não, a casa era a casa, ela era prática, inclusive ela era até meio espaçosa para poder caber os equipamentos, câmera, iluminação e coisas do tipo. E o próprio designer falou que essa casa, ela podia ter sido tirada desse cenário, colocada em algum bairro e simplesmente habitada, porque ela era prática mesmo, dava para transformar ela numa casa de verdade. Então vocês imaginam que foi uma pena quando tudo terminou, eles desmontarem, né, a casa das irmãs Sanderson todinha. Foi uma pena. Bom, nós vemos um salto temporal para 1993, onde a gente descobre que essa história é uma lenda, é uma antiga lenda ali do povo de Salem. Ela tá sendo contada pela professora no Halloween, mas o nosso protagonista, o Max Dennison, ele não conhece. E o fato é que ele não acredita em bruxa, ele já fala que acha engraçado que o pessoal ali de Salem se liga nessas coisas de bruxas, espíritos, né? E tem uma adoração pelo Halloween, porque ele acha tudo isso uma besteira. A professora fica indignada, os alunos ficam indignados, todo mundo fica indignado com ele, porque realmente não dá pra você chegar na cidade de Salem, que é conhecida, né, pelo julgamento das bruxas de Salem, etc. E falar assim, essa história de bruxa, pelo amor de Deus, pera aí. Tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. E a gente descobre que ele é aquele garoto que ele tá tentando se adaptar à cidade, que ele odiou ter se mudado. Aí é aquele enredo já batido de Hollywood, sabe? Aquele adolescente que gostava da antiga escola, dos antigos amigos, e que foi obrigado a se mudar pra uma outra cidade, porque o pai recebeu uma oferta de emprego melhor. A gente conhece a irmãzinha dele também, o qual ele vai ter que sair à noite pra poder pegar doces com ela. E ele não quer, porque ele é um adolescente, ele quer ficar em casa de boas, ouvindo as músicas dele. Anos 90, né, gente? Então, tipo, não que ele quisesse ficar em casa mexendo no celular, vendo vídeo no YouTube, nada disso. Era tipo, jogando videogame ou tocando a bateria dele, de boa, sabe? Mas não, ele vai sair pra pegar doce com a irmãzinha durante a noite. E assim, vou falar uma coisa, essa parte toda, né, depois que eu já tinha assistido mais de 15 vezes Abracadabra quando eu era pequeno, aí eu pulava, porque eu achava um saco. Eu pulava direto pra parte onde eles já estão na casa das irmãs Sanderson, já pra acender a vela da chama negra, sabe? Porque eu achava, arrastada essa parte, gente. Mas dizem que um roteiro bem construído é isso, né? Ele patina, ele sobe a tensão, depois cai um pouco e vai subindo pra quando elas voltarem, né, no retorno delas, a gente tá tipo, sabe? Então, tipo, é uma tática de roteiro isso. Eu vi algum vídeo falando a respeito disso, e aí eu falei bem assim, faz sentido. E enquanto eles estão ali pegando doces, eles acabam entrando na casa da Allison, que é a garota que estuda com o Max, e que o Max tem uma certa caidinha por essa garota, né? Ele tem um crush nessa menina, e pra
impressioná-la, ele fala pra ela se ela não tá afim de ir lá mostrar, então, a casa das irmãs Sanderson, né? Porque os pais da Alison, eles são curadores do museu sobre as irmãs Sanderson. Aí ele fala bem assim, então vamos lá, me faz acreditar na história delas. Tipo, ele, né, lança essa. E ela fala, beleza. E dali, eles vão pra casa das irmãs Sanderson. Chegando lá é muito interessante. Primeiro porque, na verdade, essa cena da casa das irmãs Sanderson, ela ia ser bem maior. Eles iam encontrar um quadro delas e a Alison ia explicar a vida de cada uma delas. Só que foi cortada do filme, né? Foi cortada, na verdade, eles não chegaram nem a gravar essas cenas, porque eles falaram, não, essa cena vai ficar muito, vai estender demais o roteiro. Mas ia explicar uma coisa que poucos fãs de Abracadabra sabem, né? Que é o motivo, na verdade, pelo qual a Winifred é ruiva, a Sarah é loira e a Mary é morena. É porque elas são todas filhas da mesma mãe, mas não são do mesmo pai. E a Alison ia explicar exatamente isso, que a mãe da Winifred era uma grande de uma safadinha lá em 1600, e vocês sabem, né? Mulher safada em 1600, mulher que declaradamente diz sentir orgasmo em 1600, mulher feliz em 1600, fogueira, querida, bruxa. Bom, enquanto eles estão ali, o Max acaba lendo sobre a vela da chama negra, fala que ela foi feita da banha de um enforcado, toda aquela questão de bruxaria, né? E fala também que ela pode trazer os espíritos dos mortos de volta à vida, se acesa por um virgem durante a Noite das Bruxas. Inclusive, uma curiosidade, gente, não sei se vocês sabem, mas na verdade o Max, ele ia ser interpretado pelo Leonardo DiCaprio, vocês sabiam? Era o Leonardo DiCaprio que a produção foi atrás pra fazer o filme. Eu não sei o que foi que rolou, que aí realmente não fica muito claro, mas só se sabe que eles queriam o Leonardo DiCaprio, mas no final quem fez foi o Omri Katz. Bom, ele acende a vela da chama negra. E enquanto eles todos estão achando que não vai acontecer nada, a merda acontece. As bruxas voltam à vida. E eu amo muito essa cena de retorno delas, porque a casa começa a estremecer, começa a pular, o chão começa a saltar, uma luz verde e tal, as lâmpadas começam a explodir, porque aí em seguida as velas da casa começam a acender e o mais legal, a lareira acende. Então, pra mim, é como se a casa estivesse voltando à vida junto com elas, sabe? É como se a casa das irmãs Sanderson também fossem uma entidade. E elas retornam. Elas retornam, inclusive, a princípio, elas nem se dão conta de quanto tempo realmente se passou, porque a Mary, quando elas entram, a Mary fala, né? Ela fala, olha, eu não falei que você tinha deixado o caldeirão aceso, eu falei que você tinha. Sabia que tinha deixado o caldeirão aceso, eu não disse. E enquanto elas estão ali, a Mary demonstra o poder dela. A Mary tem o poder do olfato, ela consegue sentir cheiro de criança de longe. E ali ela percebe que tem criança, alguma criança ali dentro da casa. Elas começam a farejar, e encontram a Dani. A Dani tenta, né, lançar uma, porque, né, bom, as crianças de 1600 são muito diferentes das dos anos 90, que são muito diferentes das de hoje em dia, né, de 2020. Mas ela falou bem assim, foi eu que trouxe vocês de volta, irmãs. Ela tenta fazer a linha adulta e tipo, sou uma bruxa também, não mexam comigo, mas não cai, né, a Winifred, as bruxas não caem nessa. A Sarah, inclusive, acha ela uma fofa. E elas falam que estão com fome, então elas pegam a Dani pra poder colocar no caldeirão, pra fazer comida, tipo, pra poder comer a menina. E o Max aparece, ele consegue defender a Dani, claro que a Winifred ataca ele, joga raio nele, e aí é a parte em que ela mais brinca com os raios durante o filme todo e demonstra tudo que ela pode fazer com esses raios, porque ela arrasta ele pelo chão, ela sobe ele pela parede, assim. E eu amava completamente. Gente, pra um filme que foi produzido durante os anos 90, não tá muito bem feito. Tá muito legal tudo isso. Bom, o Max, ele engana as bruxas, porque ele coloca fogo perto daquele negócio que repara se tá pegando fogo e aí começa a sair um monte de água. Pois é, e aí ele molha o lugar todo e elas ficam com medo porque ele fala que é a chuva da chama da morte. E elas, como elas não têm noção do que é isso, né, de que isso foi instalado na casa delas, então elas saem correndo e é nessa que o Thackeray Binks aparece, o gato que elas transformaram há mais de 300 anos atrás, ele ainda tá vivo, ele aparece, fala pro Max pegar o livro de feitiço da Winifred, que é a coisa mais importante que tem que tirar de perto dela, o Max pega e eles saem correndo, seguindo o gato. Bom, o gato guia eles até um cemitério e fala pra eles entrarem porque ali é solo sagrado e as bruxas não podem pisar ali de jeito nenhum, senão elas viram pedra. E eles entram, fica todo mundo meio assim, na hora, a Alison, a Dani, porque o gato fala, né? E o Max fala bem assim, ele fala, vou fazer o quê? Não sei, tô igual vocês, tem um gato falando comigo. E aí às vezes a gente se pergunta, né, gente, como é que eles fizeram esse gato lá nos anos 90? E a produção foi super sagaz, na verdade eles conseguiram pegar um gato quase que treinado, né? Porque é muito difícil treinar um gato, na verdade eu não sei nem se existe
adestramento de gato pra mandar o gato fazer coisas, porque eu nunca ouvi falar nisso, tá, gente? Se vocês quiserem deixar aí nos comentários se existe. Mas o que eles fizeram foi pegar um gato que, na verdade, eram 3 gatos, que já eram meio que ok, adestrados, assim. Você conseguia chamar o gato pra ir em tal lugar, mostrar comida pra ele em tal lugar, aí ele ia e fazia tais coisas. E fizeram uma cabeça gerada por computador, né? Computação gráfica, que naquela época também era um pouco precária, mas eles conseguiram fazer um belo de um trabalho com o Thackeray Binks, porque até hoje, gente, eu acho que Abracadabra é um filme que a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que envelheceu muito bem, muito bem. Você consegue assistir Abracadabra hoje sem achar nada do que acontece esquisito, nada. As bruxas, no entanto, depois elas descobrem que é só água, que não tá acontecendo nada, só que como elas estão agora em 1990, elas não têm noção de muita coisa. Então, tipo assim, o asfalto pra elas é super esquisito, elas acham que é um rio negro que tá passando por ali. Quando elas estão andando, tem umas sirenes, né, de polícia ou de corpo de bombeiro que tá vindo ali pra casa da Sanderson, porque quando ativou o babado de incêndio, ativa lá no corpo de bombeiros, né? Elas saem correndo por causa daquela luz. E quando elas veem os caras, os rapazes do corpo de bombeiros saindo, elas acham que são caçadores de bruxas. E não são. Então elas ficam nessa... Elas não conseguem entender direito ainda como é que funciona 1990. Porém, a Winifred deixa claro que ela entendeu o que foi que aconteceu. Ela se lembra que elas foram mortas e que, na verdade, elas estão ali por uma noite, só até a luz da vela da chama negra se apagar. A hora que a luz da vela da chama negra se apagar, elas vão morrer, a não ser que elas consigam sugar a força vital das crianças. Então elas precisam recuperar o livro que o Max roubou, fazer a poção e sugar a vida do máximo de criança possível pra continuar viva. E aí, tipo, é uma coisa engraçada porque é nisso que, quando a gente pega Abracadabra, é um filme familiar, né? É meio que uma comédia familiar, mas olha o plano das bruxas. É um plano super pesado, sabe? Elas estão realmente planejando tirar a vida das crianças. É o que elas querem. Eu me lembro que eu tinha uma vizinha chamada Ana Carolina, neta da Dona Joana, filha da Sônia, caso ela assista esse vídeo. Um beijo, não sei, né, se ela assiste, mas vai que. E eu lembro que ela tinha medo. Ela tinha a fita de Abracadabra e ela tinha medo de assistir, ela não gostava de assistir. E eu, quando ia brincar com ela, eu pedia sempre, falava assim, ai, põe Abracadabra pra gente ver e tal. E ela falava, ai, não, eu tenho medo, eu não gosto. E ela tinha medo mesmo das bruxas, sabe? Ou seja, é um filme realmente que, se você for ver a temática dele, ele não é tão familiar. Ele é um pouco assustador até pra crianças, mas não é tanto quanto Convenção das Bruxas. A Convenção das Bruxas realmente pesa na mão. E aí, uma curiosidade, o visual da Winifred Sanderson, ele, na verdade, ele passou por várias camadas, né? Vários estágios, digamos assim. Ela ia ter vários tipos de cabelo mais aberto, mais desgrenhado. Ela ia ter vários tipos de sobrancelha, o rubor da maquiagem dela. Então ela foi alterando. No final das contas, a escolha do cabelo em si, do look final, foi da Bette Midler, mas o cabelo em especial foi a Bette Midler quem decidiu como seria. Ela disse que ela tinha como inspiração, como referência, na verdade, a Rainha Elizabeth I, né? O cabelo da Rainha Elizabeth I. E ela falou que gostaria muito que o cabelo dela fosse daquele jeito, que parecesse um pouco um coração, sabe? Um grande coração, e que deixasse a cabeça dela meio grande. E no final das contas, acabou dando uma super personalidade pra ela, né? Ela é uma bruxa extremamente icônica e muito fácil de ser copiada. E isso é que é bom, né? Quando a pessoa ela é tão um personagem que, com pouca coisa, sabe? Um cabelo vermelho preso em cima e um dente, você já é a Winifred Sanderson. Isso é incrível, né? Você ter uma concepção de personagem nesse grau de excelência é maravilhoso, tá? Tanto pra um ator quanto pra uma produção, pra tornar a produção imortal, de fato. Bom, no cemitério, o Binks finalmente explica que ele é realmente o Thackeray Binks, que ele viu tudo o que aconteceu com as bruxas. Acredito eu que ele aprendeu a falar com o tempo, sabe? Tipo, ele foi entendendo os músculos do gato, os músculos da língua e como que ele poderia pronunciar palavras, até porque, caso contrário, quando ele morava lá na aldeia, ele já poderia ter falado pros pais dele que era ele, que ele foi enfeitiçado por bruxas, né? Mas na época parece que ele era um gato incapaz de falar, né? Ele aprendeu com o tempo. E, inclusive, essa cena seria muito mais longa e contaria com um flashback, hein, gente? Quando ele começasse a contar pras crianças o que aconteceu, principalmente depois do enforcamento das bruxas, ia realmente mostrar ele assistindo o enterro da irmã, da Emily. Depois ia mostrar ele observando a família dentro de casa, vagando pela aldeia todo. Ia dar um ar todo melancólico de realmente assim, nossa, foi um sofrimento sem fim a vida desse menino depois que ele foi transformado pelas bruxas, sabe? Foi uma maldade, foi uma bela de uma maldade que elas fizeram com ele. O Max já tá de saco cheio, ele acha que elas são 3 velhotas contra o século
século XX, então, tipo, elas não têm muito o que fazer, sabe? Estando ali, não é mais 1600, agora é o século XX. E o Thackeray Binks avisa que não, que elas podem ser muito, muito, muito perigosas. E aí ele tenta queimar o livro. Tipo, vamos queimar esse livro, elas não vão mais ter acesso ao livro, acabou. E o livro é protegido por magia, obviamente, né? É protegido por mágica. E é nessa hora que nós vemos que, como elas não podem pisar no cemitério, elas foram voando de vassoura e vão perseguir os jovens de vassoura ali por cima do cemitério. É uma cena maravilhosa, deliciosa. É a melhor cena de voo que existe no cinema. Elas em cima da vassoura, as capas abertas, voando, sabe? Todo aquele diálogo com a vista do céu. Aquilo é maravilhoso. Bom, cada bruxa tenta se aproximar das crianças de um jeito, né? A Sarah vem voando, meio querendo ser seduzente, seduzindo o Max, mas aí a Alison já dá um jeito, né? Que ela já bota a Sarah pra correr. A Sarah é safada mesmo, viu, gente? É babado. A Mary vem atrás das crianças, assim, só seguindo mesmo com a vassoura. E a Winifred tenta fazer o livro voar até ela, mas o Thackeray Binks não deixa. Eles têm uma discussão. E ela desce de vassoura pra pegar as crianças, mas não consegue, né? As crianças conseguem escapar. Peguem o livro! Fujam! Inclusive, uma curiosidade sobre essa cena é que ela foi gravada de forma prática, tá? Tudo foi real, nada computação gráfica. Tipo, não filmaram as crianças, depois filmaram ela num fundo verde e colocaram ela voando ali. Não. Tanto que tinha que ter um alinhamento entre a equipe dos efeitos especiais, os câmeras, a Winifred e as crianças. Tinha que ter um timer, um jogo de cintura ali, um jogo de tempo, sabe? Uma coreografia bem feita. Por quê? As crianças não podiam correr muito antes, porque senão elas iam parecer que não estavam em perigo. Então elas tinham que parecer em perigo, né? Mas elas não podiam correr muito depois, porque senão elas eram pegas. Porque a cena tá acontecendo de verdade. Em um dos takes, inclusive, a Winifred acaba batendo a parte fofa da vassoura na cabeça da Thora Birch, que é a menina que faz a Dani, né? Na época ela era só uma garotinha. E aí eles param a gravação e tal, ela fala que tá tudo bem. E a Winifred, né? E a Bette Midler, ela é muito fofa, porque ela fica: oh, meu Deus, me desculpa, meu amor, me desculpa, vem aqui, me desculpa. Perfect sync. E não foi culpa dela, né? Não tinha como ela controlar. Na verdade, era a coreografia que precisava ser perfeita. E aí, depois de alguns takes, eles finalmente conseguiram. Mas é maravilhoso ver a Bette Midler erguida lá, 3 metros de altura, se preparando e tipo, ação, e ela vindo pra cima deles assim. Ai, que maravilhoso, sabe? Que incrível essa cena. Bom, percebendo que não vai dar certo, que elas não vão conseguir pegar as crianças ali, que eles vão conseguir sempre escapar delas pelas árvores ali, pelos buraquinhos do cemitério, a Winifred revive o amante dela. Na verdade, o marido, o namorado dela, amante da Sarah, né? Que traiu com a Sarah. Ele levanta e ele tem a boca costurada, porque a Winifred costurou a boca dele pra que nem depois da vida, nem lá no pós-vida, ele fosse capaz de contar os segredos dela, né? E a gente fica pensando, meu Deus, que segredos são esses? No 2, eu achei que ia ter a gente ia explorar melhor esses segredos, mas não exploramos. Quem sabe se tiver um Abracadabra 3, a gente talvez entenda melhor os segredos. Eu acho que não, Mas ele levanta e ele caça as crianças de fato, porém elas conseguem correr, e o Max, ele dá com um galho de árvore na cabeça do Billy Butcherson, e a cabeça voa e o corpo continua de pé. Isso é muito engraçado, né? Tipo, é um toque de humor que realmente o filme deu. E, assim, fizeram tudo de maneira prática, tá? Dentro da roupa do Billy Butcherson existia um dublê, que é pequenininho, e ele é quem fez ali a roupa sem cabeça, sabe? Porque era isso, né, gente? Anos 90, anos 80, anos 70, as coisas tinham que ser criativamente criadas. Bom, o tempo tá passando e elas decidem o seguinte: elas vão deixar o Billy ir atrás das crianças e recuperar o livro e depois trazer o livro pra elas, enquanto elas já vão começar a recolher as crianças pela cidade. Porque quando o livro chegar, elas fazem a poção, já vai tá cheia de criança a casa, já vai dando a poção pra todas as crianças, já vai sugando tudo junto. Que aí já vai dar tudo certo, na cabeça delas vai dar tudo certo. Então, pra isso, elas pegam um ônibus, e é muito engraçada essa cena do ônibus, porque o motorista tá flertando com elas, e é muito engraçado porque a Winifred pergunta o que é aquilo, ele fala que é um ônibus, ela fala, pra que serve? Aí ele fala, pra levar vocês pros seus mais secretos desejos. Aí ela fala, e o que a gente deseja é criança. E aí, gente, ele responde, bom, eu posso ter que tentar algumas vezes, mas acho que não vai haver problema, pode subir. Gente... Vocês entenderam o que ele acabou de falar? Tipo, vocês querem criança? Não. Vou tentar algumas vezes, mas acho que eu consigo pôr umas crianças aí dentro. O sangue de Jesus tem poder.
Eu só entendi essa piada depois de grande, tá? E, gente, fica pior, porque assim, tem uma cena deletada desse momento do ônibus, onde ele fala que elas precisam pagar, né? Dinheiro. E aí a Winifred mostra e fala, a gente tem que pagar. E aí ela vai lá e joga a Sarah no colo dele. Aí ele, pode ser. Gente, que filme é esse? Que abracadabra é esse que eu não conheço? Safada. Bom, por fim, a Mary consegue sentir o cheiro de várias crianças porque eles chegaram perto de um bairro. Elas descem, ficam confusas, não entendem que aquilo é criança, elas acham que aquilo são vários demônios. E aí aparece um cara, um vizinho vestido de demônio, dando doce pras crianças. Elas acham que ele é o Satã, entra na casa do cara, faz um auê na casa do cara, são expulsas de lá. Depois que elas são expulsas, a Winifred, ela se dá conta que, na verdade, ela começa a perceber, começa a cair a ficha dela. Ela fala, isso aqui é criança. E aí ela tira a máscara de uma criança e mostra que é uma criança. Que, na verdade, aquilo, a noite de Todos os Santos, né, como elas conheciam, na verdade virou uma festa. E as crianças ficam desse jeito, vestida desse jeito e andando pra lá e pra cá. E aí ela fala, aquele não era o nosso mestre, era um homem vestido igual ele. Por quê? Pra quê? Não sabemos. Sabe? Então, tipo assim, a gente consegue perceber o quão confuso pra elas realmente tá, de fato, esse momento, tá, de fato, estar no século XX. E eu acho isso muito legal. Tem uma cena excluída que fala que as bruxas, elas iam atrás de doces e elas iam enfeitiçar uns doces pra dar pras crianças, né? Doces enfeitiçados. E aí tem até a cena realmente delas entregando esses doces pras crianças. Tem um trailer que aparece essa cena. E tem um trailer também que aparece elas no supermercado, né? Então ia ter um desenvolvimento delas maior, entendendo como funciona o supermercado e tal. Só que tudo isso foi cortado por falta de orçamento, gente. O filme precisava de mais orçamento porque elas iam sair voando do supermercado, pousar de novo ali, chamar as crianças, começar a entregar os doces e não ia dar pra fazer tudo isso. Então foi tudo isso cortado. E, bom, no final das contas, o filme ainda tem mais de 1h30, mais de 1h40 de filme, sabe? Então, mesmo que essas cenas fossem filmadas, provavelmente elas não entrariam no corte final, sabe? São muitas cenas excluídas que, na verdade, seria super incrível delas terem sido filmadas, porque no lançamento de um DVD, de repente, a gente ia receber essas cenas, né? Mas... não chegaram nem a ser filmadas. E aí vem a cena principal, que é onde todo mundo se lembra, porque o Max, a Allison e a Dani conseguem escapar lá dos esgotos de Salem. Inclusive, quando elas estão saindo do esgoto, o Thackeray Binks, o gato, ele é atropelado e em seguida ele enche de novo e ele volta à vida, né? Demonstrando que não tem como matar ele. O feitiço que as bruxas jogaram nele, né? Que a Winifred jogou nele, faz dele um gato imortal. Então não importa o que aconteça, ele próprio já tentou algumas vezes, né? Ver se ele consegue cantar pra subir. Mas não adianta, nada mata ele. Não tem como. E eles vão pra um baile ali de Salem, onde tá a maioria dos adultos, e estão os pais da Dani e do Max. Eles estão lá dançando e tal. E enquanto eles estão nesse baile, a Mary acaba farejando o Max até lá. Então as bruxas chegam nesse baile. O Max, num tom de desespero, porque os pais dele não estão acreditando nele, nenhum adulto tá acreditando, ele pega o microfone e fala que as irmãs Sanderson voltaram do túmulo e que as crianças correm perigo. Todo mundo dá risada, e quando os holofotes se linkam às irmãs Sanderson ali no meio, a Winifred, que já catou que o pessoal não acredita em bruxaria, que o pessoal não acredita que elas voltaram, ela já tá safa nesse século XX. Ela finge que, na verdade, o que o Max fez foi uma introdução pra um show que elas vão fazer ali naquele momento. Então ela começa a cantar. I put a spell on you. I put a spell on you. É maravilhoso essa cena. Elas cantam, dançam. Olha, se eu pudesse, eu botava essa cena na íntegra pra vocês. Mas não dá, né? Vocês sabem que tem todo o lance de direitos autorais, a gente quer que o vídeo fique no ar e tal. Mas é uma cena incrível, é uma das melhores cenas do filme. E claro que tinha que ter um musical, porque eu não sei se vocês sabem, tá? Mas o diretor de Abracadabra é o Kenny Ortega, que na verdade era coreógrafo e se tornou o diretor através da Disney, né? A Disney deu projetos pra ele dirigir. Então ele coreografou toda essa cena, ele trabalhou na concepção da música junto com o compositor do filme. E pra ele foi um deleite, né? Dirigir a Bette Midler desse jeito, porque a Bette Midler já era uma artista de Broadway, de musical e tal. Então ele, sendo Kenny Ortega, o cara que criou o High School Musical, óbvio que ele colocaria um musical no filme dele, né? E é uma das cenas mais inesquecíveis.
Bom, as crianças fogem dali e as bruxas continuam perseguindo elas, porque elas perceberam que não adianta, elas precisam do livro. E não adianta elas ficarem esperando o Billy, porque pode ser que ele nunca chegue. Elas têm a ideia de levar as bruxas pra escola e queimarem ela num forno. Então elas vão pra escola ali de Salem. As bruxas são atraídas até lá e quando elas chegam, elas são enganadas e colocadas dentro de uma fornalha dentro da escola. Eu não sei por que tem uma fornalha dentro da escola. Eu sei que elas são queimadas ali até as cinzas delas saírem, assim, lá por cima. E aí tem uma cena muito engraçada também do trailer que mostra elas na área da piscina da escola e a Sarah e a Mary falando, foi ela, que na verdade elas estão falando a respeito de terem empurrado a Winifred dentro da piscina, né? E aí sim, nós temos cenas que não foram ao ar, mas foram gravadas dentro da escola, né? Todo esse arco da escola seria muito maior, elas explorariam várias áreas da escola, elas iam explorar armários, ia ter uma cena muito legal da Mary e a Winifred ali observando um armário e falando algumas coisas pra aquele armário, e até essa cena onde a Winifred é jogada dentro da piscina e depois puxada de volta e tipo, nossa, imagina gravar essa cena, ela toda molhada, maquiagem, cabelo, roupa, nossa, um caos, e no final das contas a cena não foi ao ar. Bom, as crianças elas ficam felizes, esfuziantes porque deu certo, mataram as bruxas, só que não. Por quê? O feitiço que trouxe elas, ele garante que elas vão ficar vivas por essa noite, então não tem como matar elas durante a noite toda. Então depois que elas meio que morrem, elas são trazidas de volta à vida de novo, as cinzas delas voltam e elas saem do forno que tava pegando fogo. Bom, como eles não sabem que elas sobreviveram e eles estão ali na casa do Max, eles decidem abrir o livro e procurar um feitiço aonde eles possam ajudar o Thackeray Binks a voltar a ser humano, talvez, sabe? Ou libertar ele desse feitiço, dessa maldição que as bruxas jogaram, né? Só que eles não sabem que o livro, ele tem um tipo de GPS e quando eles abrem o livro, uma luz se mostra e essa luz dá a exata localização do livro quando as bruxas estão vivas. Quando as bruxas estão aqui no planeta Terra, quem abrir o livro, na hora que abrir, o livro vai mostrar onde ele tá. E as bruxas vão ser capazes de ver essa luz, independente do lugar que elas estiverem, mesmo que elas estejam em outro país. Elas vão ver a luz de pé e vão seguir e vão chegar no livro. E aí as bruxas que já estavam praticamente desistindo lá na casa delas, tipo, estavam já aceitando o fim delas, que elas vão morrer mesmo e não vão conseguir achar o livro e tal, na hora que vê a luz, a Winifred fica doida. E aí vem um momento que é um presente pra gente, que é quando elas levantam voo, de fato, porque a gente só vê elas voando durante o filme, mas aqui a gente vê elas levantando voo, e é uma cena maravilhosa. E aí, gente, sobre os voos de Abracadabra, eles foram feitos todos de maneira prática. Nenhum deles foi filmado no fundo verde. Todos eles foram gravados no próprio estúdio onde elas precisavam estar. Então, elas levantando o voo de dentro da casa, maravilhosa essa cena, sabe? Inclusive, a Sarah Jessica Parker fala que ela amava voar, que foi uma das partes preferidas dela de gravar Abracadabra, tanto que ela pedia pra ficar voando no set, né? Enquanto não estavam gravando, pedia pra deixar ela ficar voando, e ela ficava lendo o roteiro, içada no ar, assim, tipo, lá no ar e lendo o roteiro do filme, entendendo e tal, o que ela ia precisar fazer, de tanto que ela amava ficar pendurada nos cabos de aço. Ela era muito atlética, então as cenas mais coreografadinhas assim em cima de uma vassoura é as da Sarah, porque ela realmente conseguia fazer coisas fantásticas. A Winifred chegou a dizer que ela nunca passou pela cabeça dela que ela poderia cair, que ela tinha uma confiança na equipe monstruosa, assim, que por mais que ela ficasse muito alta, ela sabia que nada ia acontecer com ela. Bom, elas rastreiam as crianças e chegam e conseguem recuperar o livro de feitiços, né? Porque eles fecham o livro, saem, quando eles voltam, que eles acham que tem alguma coisa acontecendo no quarto, a Winifred já tá com o livro, ataca o Max e depois disso elas saem de lá voando, elas explodem o topo da casa ali do Max e saem voando. No caminho de volta, como elas já estão com a Dani, que é quem elas querem sugar a vida pra se vingar, e com o livro, a Winifred fala pra Sarah ir cantando pras crianças, pra poder as crianças de Salem ficarem enfeitiçadas e virem todas juntas. E aí nós temos um momento só da Sarah Sanderson, um momento musical ali só dela, se deliciando e se jogando no ar e cantando pras crianças. Vem, criancinha, nós vamos
Bom, depois que o Max acorda, a Allison tem uma ideia de como recuperar a Dani e como enganar as bruxas. Então eles pegam o carro e vão dirigindo lá até a casa da Winifred pra tentar impedir a Dani de tomar a poção e delas sugarem a vida da Dani, né? Lá na casa, no entanto, a poção já tá praticamente pronta, a Winifred já tá pegando pra poder pôr na boca da Dani, quando o Max chega com a Allison e ele fala pra elas que, na verdade, existe uma coisa hoje que não existia em 1600, que é o horário de verão. Então o sol já tá nascendo. Só que aí o que eles fazem? Eles ligam os faróis do carro. Elas ficam achando que é o sol realmente que já tá nascendo. Elas ficam tão desesperadas que elas desmaiam uma em cima da outra. Com isso, o Max joga a poção toda no chão pra ela se acabar, liberta a Dani e eles saem correndo pra se esconder no cemitério, porque lá elas não conseguem pegar eles. Elas acabam acordando nesse meio tempo, né? Descobrem que elas foram enganadas, pegam as vassouras e vão atrás dos meninos. E aí, tipo, a Winifred, ela acaba alcançando o Max dentro ali do carro. E é muito engraçado a interação dela falando, quero ver sua carta de motorista, porque a gente pensa, tá, então ela já se inteirou bastante, né? Porque em 1600 não tinha carta de motorista, não precisava. Pra dirigir charrete não precisava. Era só você saber mesmo. Então ela fazendo essa piada já mostra o quanto ela se inteirou realmente de como é o século XX. Ela tenta atacar ele, não consegue, eles conseguem se livrar ela, jogar ela num arbusto e correr direto para o cemitério. Mas, gente, essa cena da perseguição do carro, ela ia ser muito, muito mais tensa e muito mais elaborada. Na verdade, tem um storyboard de como ela ia ser. E, na verdade, as bruxas, elas iam as 3 atrás desse carro. A Mary, ela ia se jogar em cima do carro, enquanto a Sarah e a Winifred iam ficar dos lados, assim, cercando o carro, sabe? Pra tentar fazer com que o carro parasse. O Max ia brecar o carro, fazer com que a Mary caísse na frente do asfalto e ia passar com o carro em cima dela. A Sarah ia se aproximar do vidro de trás pra tentar falar com a Dani e o Binks ia arranhar a cara dela e aí ela ia acabar saindo. E a Winifred, ela ia jogar raio nos pneus, ela ia explodir os pneus do carro, fazendo o carro derrapar pra tentar pegar as crianças dessa forma. Ia ser um show de perseguição muito foda, assim, ia ser uma cena de perseguição muito, muito foda. Bom, assim que eles chegam no cemitério, eles entram e o Max acaba dando de cara com o Billy Butcherson. E a princípio a gente acha que o Billy vai atacar ele, vai tentar matar ele ou algo do tipo, mas não. O Billy, na verdade, usa o canivete dele pra abrir a boca, pra conseguir falar finalmente. E a Winifred tá naquele momento já falando pro Billy matar o Max e trazer o livro e a menininha, e a Dani. Só que aí o Billy, ele se revolta contra a Winifred. Tipo, ele começa a xingar ela e fala que esperou séculos pra poder realmente xingar ela de todos os nomes. Mariposa do inferno! Eu esperei séculos pra dizer isso. E aí tem uma curiosidade muito engraçada sobre essa cena, que é o quê? O ator, o Doug Jones, que fez o Billy, na hora de gravar as mariposinhas saindo da boca dele, essas mariposas, elas foram realmente colocadas dentro da boca do ator. E ele teve que ficar com elas lá dentro enquanto aplicava os fios, sabe? Pra poder puxar e elas saírem. Elas estavam vivas, elas foram colocadas vivas dentro da boca dele. E pra evitar qualquer coisa dentro da boca dele, eles colocaram um pó pra secar a saliva, pra ele não conseguir salivar. Então, quando ele cortou e elas saíram e ele fez assim, e saiu aquele pó, o efeito do pó, na verdade, não era nem pra ter tido. Era pra ser só as mariposas saindo. Mas o pó acabou dando um efeito de, putz, a boca dele tá trancada há mais de 300 anos. Fala sério. Ficou incrível, né? No final das contas, isso é que é ator, né? Isso é que é ator, porque você já imaginou. Ele falou que ele conseguia sentir as asas delas batendo dentro da boca dele. E que dava um certo desespero, mas ele tinha que manter a compostura ali pra poder gravar a cena, né? Imagina que loucura. Bom, a última grande perseguição acontece. As bruxas tentam de todos os lados pegar as crianças. A Sarah vem voando, a Allison joga sal nela, ela dá um pivô. A Winifred desce, persegue o Max, empurra o Max, tenta acertar o Billy com um galho de uma árvore, que ela eletrocuta o galho da árvore. Muita coisa acontece até que ela chuta a cabeça do Billy. A Dani, pra tentar ajudar o Billy, sai do círculo de sal que as crianças fizeram pra poder proteger ela, dá a cabeça pro Billy e é nesse momento que a Winifred pega ela. A Winifred tenta colocar um pouco da poção que sobrou lá no caldeirão na boca dela, não consegue. O Thackeray Binks sobe, joga essa poção lá de cima, a poção cai na mão do Max e o Max toma, fazendo com que a Winifred tenha
consegue sugar a vida dele e não da Dani. E é isso que ela faz, ela desce com a vassoura, ela começa a subir, sugar a vida dele. As crianças conseguem impedir as bruxas de se juntar a elas imediatamente, né, segurando a Mary. E aí a Sarah vem tentar pegar a Mary, elas soltam as duas saem voando lá pra cima. E distraída, a Winifred acaba sendo derrubada da vassoura em cima do cemitério. Bom, o sol começa a nascer e fim, né? Fim da estrada pras bruxas. A Sarah e a Mary viram pó, né? Elas explodem. E a Winifred, antes de virar pó, ela vira pedra, porque ela está pisando num solo sagrado. E em seguida, sim, ela explode. Inclusive, essa estátua de pedra da Winifred Sanderson, ela existe até hoje no museu da Disney, né? A Disney tem um museu dos arquivos de Walt Disney Pictures. E lá tem tanto as roupas das três bruxas, quanto alguns outros itens originais do acervo deles. Inclusive, essa estátua de pedra, que é um pouco menor do que a gente imagina, sabe? Ela não é um tamanho tão grande quanto a gente acha que ela é, não. Bom, com as bruxas mortas, o espírito do Thackeray Binks é liberto finalmente, né? O gato tá morto, mas o espírito dele aparece. O espírito dele finalmente vê a irmãzinha, a Emily, e os dois vão caminhando assim, né? Pro além-vida. O Billy Butcherson cai na cripta dele, cai morto lá na cripta dele. E numa cena pós-créditos, a gente vê os pais do Max saindo lá daquela festa, onde a Winifred tinha enfeitiçado todo mundo e deixado todo mundo dançando pra sempre. E falando que realmente Salem é muito animada, que eles não sabiam que Salem era tão animado quanto estava daquele jeito, sabe? E aí mostra a casa da Winifred Sanderson com o livro de feitiços abrindo o olho e olhando assim pros lados e procurando alguma coisa. É um final que deixa a história meio em aberto, né? Tipo, ai, será que as bruxas vão retornar? Será que as bruxas vão voltar? Será que elas não morreram? É exatamente pra isso que serve esse final. E desse jeito acaba Abracadabra, um dos melhores filmes de bruxas já produzido pro cinema. Bom, gente, olha, vocês podem não acreditar, mas o filme, quando foi lançado, ele foi um fiasco comercial total, assim. Ninguém foi no cinema pra assistir esse filme, não funcionou, não deu certo, não trouxe público. Olha, foi o ó. A Disney ficou desesperada porque ficaram com medo, né? Eles colocaram orçamento pra coisa. Apesar de que o orçamento não era tão alto, mas eles não gostam de perder nada, nenhum dólar, né? Então eles ficaram super assim. Abracadabra virou tipo quase que um tabu dentro da Disney, tanto que hoje vários dos materiais que a gente tem, né, esses materiais que eu mostrei de bastidores e tal, eles são de pessoas da produção que no momento ali estavam gravando e registraram, tiraram voto ou coisas do tipo que podia se fazer naquela época dentro dos estúdios, sabe? Nada é oficial, porque a Disney simplesmente, as coisas oficiais a Disney se livrou de todas, assim, tipo, Abracadabra não deu certo, deixa pra lá, sabe? O filme não deu certo, né? Por sorte, eles salvaram muitas coisas no acervo, né? Que é as roupas delas, e que hoje se tornou icônico, né? Porque o que aconteceu? Um ano depois que ele foi lançado, ele foi mandado pras TVs, né? Foi começado a ser vinculado na TV. E aí o filme aconteceu. E aí o filme se tornou um sucesso comercial mundial. Tipo, a própria Bette Midler fala em entrevista que ela descobriu que o Abracadabra tava fazendo muito sucesso quando a conta bancária dela começou a pingar lá um dinheirão na minha conta bancária. Ela foi ver o que era, e eram frutos, né, royalties de Abracadabra. E ela falou, mas o que tá acontecendo? E aí os produtores explicaram pra ela que o filme se tornou um grande sucesso quando começou a ser exibido na TV. Galera, é o seguinte, eu pretendo trazer Abracadabra 2 só no que vem, a não ser que vocês cheguem junto, então eu vou lançar a braba, tá? 15 mil likes, 15 mil, eu trago Abracadabra. Se bater 15 mil likes, ainda assim, nas próximas 2 semanas, eu trago Abracadabra pra vocês. O 2. Pode ser? Bom, aí vai depender de vocês. E olha que eu vou dizer, tá? Abracadabra 2 é muito legal. É muito divertido. Eu traria com o maior prazer aqui pra vocês. Porque, né? Foi uma grande homenagem da Disney pra nós, fãs de Abracadabra, anos depois. Trago com os bastidores, como tudo que aconteceu, como que finalmente rolou esse filme. E é legal. Bom, aí fica a cargo de vocês, tá bom? Comenta aí o que foi que vocês acharam. Acredito que todos vocês já devem ter assistido Abracadabra. Bom, se não assistiram, vão assistir porque vocês viram, né? O filme é muito divertido e tem muito mais coisas do que eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, porque eu gostei de produzir, viu? Ai, que delícia trazer Abracadabra finalmente pro canal. Nossa, até... Um beijo! E até o próximo vídeo.